Olá pessoal, hoje eu vou fazer uma breve revisão aqui, lembrar algumas coisas que já discutimos a respeito de limite de funções, né? E vamos começar pela definição. Vou escrever aqui de forma bastante resumida, mas, aliás, antes de escrever a definição, eu vou dar a ideia geométrica, né? Então, de funções. Na verdade, a gente está falando, né, limite de funções reais, vocês já conhecem, né? A gente está falando de limite de funções de N variáveis, né? Eu defini aí na aula para vocês o limite de uma função qualquer com N variáveis, mas a ideia que ajuda a gente a lembrar a definição é de uma função com domínio R2, né? Então, a gente consegue visualizar aqui o que seria o gráfico dessa função. Então, imagina aqui x, y, z. Né? Você tem aqui que o gráfico de uma função f, que tem domínio em R2, chega em R, vai ser algo que está no R3 aqui, né? Vamos supor que esse seja o gráfico da sua função. E, sei lá, nesse ponto aqui, na verdade, ela nem precisa... No ponto onde eu quero falar de limite, a função nem precisa estar definida, que seria um ponto aqui, pontinho no domínio. Vamos chamar esse pontinho de A, B aqui, né? Pontinho AB do domínio. Então, a gente diz que o limite de f de x quando xy tende para AB, que é f de xy, desculpa, né? É igual a um L, quando acontece o quê? Quando você tem um L aqui que está, digamos, na imagem, né, da função, não necessariamente na imagem da função, mas está no contradomínio, né? Um L aqui, de forma que, assim, para qualquer epsilon que você escolher, pode ser tão pequeno quanto você queira, de modo que esse epsilon determine o tamanho desse intervalo aqui. Esse intervalo vai ser um intervalo de tamanho 2 epsilon, né? Então vai ser L mais epsilon, L menos epsilon, que esses dois pontos. Então você tem um intervalinho aqui, né? Então, para todo epsilon que você escolhe, para qualquer epsilon que você escolher, melhor dizendo, você vai conseguir construir uma bolinha aqui em torno do ponto onde você quer calcular o limite, que no caso é o ponto AB, tal que qualquer ponto que você pega dentro dessa bolinha, o que vai acontecer? A imagem dele pela função vai cair dentro do intervalo L menos epsilon. E L menos epsilon, L mais epsilon, né? Exceto o próprio ponto AB, né? O próprio ponto AB, a função não precisa nem estar definida nele, ou pode estar lá fora, né? A imagem pelo ponto AB pode estar fora do intervalo, não importa. O limite só importa para a gente o que está acontecendo numa vizinhança desse ponto. Então, como que a gente pode escrever essa definição de limite aqui, que seria o que significa isso formalmente, né? Essa expressão que a gente escreve assim. A gente pode escrever da seguinte maneira. Eu vou fazer para uma função de duas variáveis, mas é a mesma definição para n variáveis. Então, assim, vou fazer de forma bastante resumida aqui, né? Vocês já têm a anotação aí escrita de uma maneira mais detalhada, mas eu vou escrever só assim, né? O limite quando xy tende a AB de f de xy é igual a L, se somente se, ou seja, é uma definição, estou colocando se somente se porque isso é o que define o limite, né? Se somente se, para todo epsilon maior do que zero, existe delta maior do que zero, tal que se a distância, né, vamos colocar assim, se a raiz quadrada de x menos a ao quadrado mais y menos b
ao quadrado é menor do que esse delta e maior do que zero para não incluir o ponto AB, né? Ou seja, a distância de um dado ponto do domínio da função, né? Eu estou falando de uma função f de d contido em R2, nesse caso em R, né? Então, aqui, dado um ponto no domínio, né? Se a distância desse ponto do domínio até o ponto AB, onde eu estou querendo analisar o limite aqui, é menor do que esse delta, que eu estou dizendo que existe, né? Então, o que vai acontecer com a distância do L até, ou melhor dizendo, a distância de f de xy, né, que seria a imagem desse pontinho xy aqui, esse pontinho xy, até o L. Essa distância f de xy menos L tem que ser menor do que epsilon. Que é a mesma coisa que dizer, né? Só para ficar mais claro, ó. E essa expressão aqui significa o quê? Vou até colocar aqui assim, né? Significa que, ó, a definição de módulo vai ser f de xy menos L menor do que epsilon e maior do que menos epsilon, né? Quando você soma L dos dois lados, vai ficar L menos epsilon é menor do que f de x y menor do que epsilon mais L, ou L mais epsilon, tanto faz, né? Ou seja, estou dizendo justamente que a imagem desse ponto cai dentro desse intervalinho aqui, que foi o que eu interpretei graficamente, né? Ah, desculpa, não está aparecendo aqui a definição não ficou aparecendo toda aqui, né? Então deixa eu subir um pouquinho. Perfeito? Deu para relembrar aí a definição? Então, depois de ver essa definição, a gente viu, né? E aí eu demonstrei isso, não vou demonstrar aqui, mas a gente viu uma proposição que essencialmente diz que se você tem uma função de duas variáveis, tal que f de r cosseno θ, r seno θ, acaba dando, quando você faz essa mudança de variável numa função de duas variáveis, né? E isso acaba dando um produto de uma função h de r, uma função g de θ, aqui você tem duas possibilidades, né? Se isso aqui acontece, né? Você tem duas possibilidades. Uma aliás, você tem muitas possibilidades, mas tem duas que a gente consegue concluir alguma coisa. Uma delas é que esse g é limitado e esse h de r converge para zero quando r vai para zero, né? Aí o que você pode dizer, né? Se isso aqui acontece, então o limite de f de xy, quando xy vai para 0, 0, vai ser igual ao quê? Vai ser igual a zero, né? É meio intuitivo isso, né? Mas dá para demonstrar formalmente usando essa definição. Mas é meio intuitivo, né? Você tem um produto, quando você faz essa mudança de variável por coordenadas polares, você tem um produto. Se essa aqui está indo para zero e essa é limitada, é de se esperar mesmo que tudo vá para zero, né? E mais tem uma outra possibilidade também, que a gente viu, conseguiu demonstrar, que é que quando na verdade g de θ é igual a uma constante, ou seja, não depende de θ, né? Isso que eu quero dizer com constante. Então você acaba tendo aqui uma função que depende só de r, então o que vai acontecer? O limite, quando xy converge para 0, 0, de f de xy, nada mais é do que... claro, faltou uma hipótese aqui, né? O limite de h de r tem que ser igual a um L aqui, digamos, né? Quando r vai para zero, né? Então, o que vai acontecer com esse limite aqui? Vai ser justamente L vezes C, né? Que é o limite da h vezes a constante que deu aqui em θ. Que é bastante intuitivo também. Se isso aqui está dando um produto, isso aqui é uma constante, não está variando com θ, só importa para onde isso está convergindo. Vai dar o produto do limite disso vezes a constante aqui. Claro que apesar de intuitivo, a gente teria que demonstrar isso. Demonstrei na aula já, mas o que eu quero destacar com vocês aqui é algo que alguns alunos me perguntaram, é que
Dá para estender esse resultado de forma bem simples e a demonstração é exatamente a mesma para o caso em que você não está olhando para esse limite indo para 0, 0, né? Você quer saber, por exemplo, o limite quando xy vai para AB, né? Então as hipóteses são as mesmas, né? Só que aqui nesse caso você tem que ter, isso aqui é igual ao quê, né? Quando xy vai para AB, dá para aplicar esse teorema? Né? Essa é a pergunta, né? Dá para aplicar, né? Mas só que você tem que tomar o cuidado de que a sua hipótese ela tem que valer para f de R cosseno θ mais A, R seno θ mais B. Por que isso? Porque eu estou interessado em mandar o R para 0 e tender para o AB, né? Então você precisa fazer essa soma e quando você faz isso tem que acontecer, tem que estar sobre as mesmas hipóteses. H de R, G de θ. Aí vai valer, né, esses dois itens trocando 0, 0 por AB, né, do mesmo jeito, né? Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo disso daqui. E aí, depois a gente fala um pouco de continuidade, né? Eu vou pegar um exemplo do livro e adaptar ele, né? Você pega aqui f de xy igual x menos 1 ao cubo mais y menos 2 ao cubo dividido por x menos 1 quadrado mais y menos 2 ao quadrado, né? Quando você faz f de r cosseno θ mais 1, r seno θ mais 2, o que vai dar aqui? Faça uma conta aí, é uma conta rápida. Quando você coloca isso aqui no lugar de x, vai ser o quê? R cosseno θ. Né? Então, está elevado ao cubo, a mesma coisa aqui vai ser R seno θ, então vai ficar R ao cubo, cosseno θ mais seno θ ao cubo, né? Aqui também. E aqui é o cubo também, né? Dividido por R ao quadrado, na verdade. Porque quando você coloca aqui vai dar R ao quadrado, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Né? Então isso aqui é o que? Essa função. Na verdade vai ser uma coisa do tipo R ao quadrado vezes cosseno ao cubo θ mais seno ao cubo de θ. Então dá para fazer a mudança de coordenada polar transladada também. Basicamente é isso, porque quando você olha para cá, o que tem que acontecer com isso aqui? O que está aqui é limitado, que seria aquele meu g de θ aqui, né? Ou aqui, né? Ou aquele que eu coloquei lá em cima, né? E aí, isso aqui vai para zero, claro, porque r quadrado vai para zero quando r vai para zero. Então, o que a gente pode concluir com isso? Deixa eu pegar outra folha aqui, porque essa fica... Então, a gente pode concluir que o limite dessa f de xy quando xy vai para onde? Para 1, 2 aqui no caso, né? É igual a zero. Né? Então, isso poderia ser feito também como no segundo item aí, sem problema algum. É claro que não é só isso, né? A gente viu na aula exemplos de fazer pela definição, né? Mas por enquanto eu só queria relembrar esses detalhes aqui de limite para a gente entrar em continuidade na próxima videoaula aí. Então é isso aí, pessoal. Bons estudos e até a próxima.